Eu quero me apresentar, eu sou Zé Sarmento, escritor. Cheguei em São Paulo em 1977, com muitos sonhos na cabeça, porque você sabe que o pobre tem muito sonho. A classe rica não tem sonho, a classe rica tem projetos, tem objetivos. Mas eu, como era muito pobre, fui um menino criado, basicamente, só com o necessário, para não dizer basicamente um semi-miserável de pobreza absoluta lá no sertão nordestino, entre as cidades de Sousa e Cajazeiras. Isto é, nasci entre o vale e a serra, onde existe um grande açude que irriga um vale bonito, chamado Vale dos Dinossauros. Foi lá onde eu nasci. Cheguei em São Paulo em 1977, com diversos objetivos, sonhos, aliás, que viraram objetivos e que depois viraram realidade. Eu virei um escritor de 7 livros e estou aqui para falar da minha trilogia urbana que narra problemáticas infernais das 4 periferias de São Paulo, cujos personagens são migrantes como eu. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O meu primeiro livro da trilogia chama-se Paraisópolis, Caminhos de Vida e Morte. Por que esse livro nasceu? Porque é o seguinte, eu sou um técnico cinematográfico. Eu trabalho com iluminação. E trabalhando nesse ramo de cinema, eu entrei em Paraisópolis diversas vezes para gravar programas políticos, para a eleição para prefeito. E eu vendo aquela comunidade e pesquisando com os moradores como nasceu a comunidade, e depois indo pesquisar em campo a questão do envolvimento dos moradores com a invasão daquela área de Paraisópolis, nasceu a ideia de trazer um personagem para dentro dessa realidade cáustica, dura, que é morar numa comunidade como Paraisópolis, cujas ruas, até para passar pedestre, é de uma dificuldade tremenda. Imagina o trânsito, como o entregador de gás, o entregador de materiais de construção, o caminhão de lixo para passar naquela comunidade. Eu, pesquisando, percebi o quão é difícil morar numa comunidade como aquela, de cidadãos de bem, mas também que, de certa forma, traz para dentro dessa comunidade, ou veio para dentro dessa comunidade, cidadãos também que gostam de ganhar dinheiro fácil. Por esse motivo, eu resolvi escrever o primeiro livro da trilogia chamado Paraisópolis, Caminhos de Vida e Morte, justamente para contar dessa invasão e pôr esse personagem. É claro que o romance é uma ficção histórica. Isto quer dizer que Jorjão da Silva ganha vida através das minhas palavras. Mas é um cidadão que de repente, pode ser igual a qualquer outro que mora lá dentro. Guerreiro, poeta entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro mano que não morra e também não mate. O tic-tac. Experiência incrível quando eu cheguei em São Paulo com 19 anos com meu irmão vindo da Paraíba. O primeiro choque cultural incrível que eu senti foi quando entrei no trem na Central do Brasil, lá na Estação da Luz, aliás, indo direto para Santo André, com uma malinha nas costas, 5 horas da tarde. Naquele momento, cara, eu falei assim, não, eu quero voltar para os meus campos, eu quero voltar para o meu vale. Lá eu tinha liberdade para tudo, lá eu subia em árvore, lá eu tomava banho de açude. Então isso foi um choque terrível. Inclusive, outro choque incrível foi quando eu fui para a casa do meu irmão e fiquei dentro de casa esperando um emprego, não sei de onde, ia nas empresas, depois as empresas não me chamavam para trabalhar, ia fazer teste, não passava, e eu ficava dentro da casa do meu irmão. E aquela chuva de janeiro e março de São Paulo caindo, e eu com aquela tristeza, com a saudade do meu seco, do meu sertão, aquilo me doeu muito. E daquele momento em diante nasceram muitas poesias que eu coloquei nos meus primeiros escritos, no meu primeiro livro.
Bom, aqui com o segundo livro, Bexiga, um Cortiço dos Infernos. Meu, eu estou no lugar onde eu frequentei muito, quando eu morei num cortiço, aqui no Bexiga, na Rua Abolição. Eu estou do lado da Rua Abolição, eu estou do lado da Câmara Municipal. Eu estou do lado de uma quadra, onde essa quadra era o meu lugar de fuga para sair de dentro de um quartinho de pensão, de dentro de um quartinho de um cortiço, onde eu morava com 3 amigos, eu e mais 2 amigos. Isso nos anos 80, 82, 83, 84, justamente época onde eu morei aqui nessa região, no Bexiga. 25 anos depois, veja bem, nasceu esse romance, Bexiga, um Cortiço dos Infernos. Um romance de memória, um romance onde eu fui buscar lá no fundo do baú da minha vivência como corticeiro e escrevi um romance dramático, cujo tema é a discriminação. Porque como vocês estão me vendo, vocês estão imaginando, esse cara foi discriminado pra porque imagina, não nasci com 1,85 m, olhos azuis, cabelos loiros. E vocês sabem, o nordestino quando chega em São Paulo, meu amigo, não é para sonhar muito, nem para realizar muito. É para trabalhar de porteiro, de faxineiro, de operário, não pode sonhar muito. Mas eu sonhei e cheguei, e realizei, com objetivos claros, definidos. Era isso que eu queria, fazer minha profissão e escrever. E hoje eu tenho essa trilogia, e o segundo livro da trilogia chama-se esse, Bexiga. É um livro dramático, cujo personagem é invisível, é um sujeito oculto, que sofre muito discriminação por ser um cara que não teve oportunidade de nada desde que nasceu, por ter nascido na miséria absoluta e ter encontrado São Paulo como saída para a sua sobrevivência. Esta cidade é uma cidade de péssima mobilidade urbana, justamente por quê? Porque essa periferia que cresceu precisa se deslocar para o centro para poder vir para o seu emprego. E, sendo assim, falta às empresas entenderem que São Paulo precisa crescer para as bordas, com suas indústrias, com seu comércio, para que essa população da periferia não tenha que se deslocar dessas regiões tão afastadas, com esse trânsito tão caótico, para trabalhar no centro ou em outras zonas, tendo que atravessar a cidade. Então, Ângela nasceu para dar vida a esses personagens migrantes que vieram do sertão, do Nordeste, que vieram lá do Vale do Jequitinhonha, lá do Acre, do norte do país, e fez com que essa urbe crescesse de tal forma como a gente conhece. Então essa é a função, é a estrutura dos meus 3 livros, Paraisópolis, Caminhos de Vida e Morte, Bexiga, um Cortiço dos Infernos e Ângela, um Jardim no Vermelho. Eu queria contar um pouco sobre a minha formação, sabe? Eu fui um cara, um menino barrigudinho que não tinha, quando criança não frequentou escola. Por questões assim, eu aprendi a ler só aos 14 anos. Depois dos 14 anos de idade que eu aprendi a ler, eu fiz o exame de admissão e entrei para estudar a 2ª série do primário, do ensino fundamental. De lá para cá, com essa questão toda de gostar de ler e de escrever, eu nunca mais parei de fazer essas coisas, de ler e escrever. Os livros passarão a ser uma diversão para mim e não uma fuga. Veja bem, o livro não é uma fuga. O livro é uma questão de você se identificar com o conhecimento e com a diversão que o livro traz. Então para você ver, eu cheguei em São Paulo com 19 anos com o ensino fundamental, até a 8ª série. Aí passei 30 anos trabalhando na minha profissão, só com 8ª série, com 4 livros editados. Aí chegou uma hora que eu falei para mim mesmo, cara, toma tendência aí, meu, volta a estudar. Olha o EJA lá, naquela escola perto da tua casa. Se matricula lá e termina o colegial. Eu fazendo essa pergunta para mim mesmo,
Não é que eu fui e fiz. Fiz o EJA, em 2 anos eu tirei o diploma do colegial. Não satisfeito, eu falei, cara, corre atrás mais uma vez dos estudos, do conhecimento. E lá vou eu comprar uma famosa Bíblia do Enem, estudar essa Bíblia inteira, fazer o Enem, e não é que eu passei no Enem e consegui 100% de bolsa do ProUni para fazer o curso, me graduar em História. E eu me graduei em História. Novos tempos, poesia, vamos de poesia? Minha alma burlesca está pronta para mais um lance destemido. Subir no topo daquele prédio e assistir as almas impuras se matando, tentando se colocar diante as derrocadas de uma sociedade insana. Começarei a rir daquele trabalhador que corre atrás de um patrão que o despediu e o faliu, quer tirar-lhe a vida, beber seu sangue numa taça de ouro maciço. Do topo daquela torre mais alta da cidade, vejo quantas almas impuras se matam para ter um bem que não vai conseguir levar com ela para o túmulo. Do topo da torre mais alta da cidade, Nego drama, entre o sucesso e a lama. Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama. Nego drama, cabelo crespo e a pele escura. A ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama,